Muito bem, boa noite. Prazer grande estar aqui. E também um grande desafio pregar nessa igreja, a igreja em que o pastor Wellington prega. Esse púlpito aqui é dele, né? Então é um grande desafio. Mas o Senhor tem a nos ensinar também através de vasos menores do que outros vasos, né? Que normalmente tem pregado aqui. Vamos orar ao Senhor antes de iniciarmos, pedir a direção dele para esse tempo, para esse momento. Vamos pedir que ele abençoe todo esse tempo aqui e que ele receba a nossa adoração. Então vamos orar. Amado Deus, nós te louvamos por tua infinita graça, nós te louvamos por tuas misericórdias em nossas vidas, nós te louvamos porque mais uma vez estamos reunidos para adorar o Senhor em comunhão, toda a tua igreja reunida aqui. Que o Senhor receba os nossos louvores, que a tua palavra fale aos nossos corações, que o teu Espírito aplique a mensagem da tua palavra aos nossos corações essa noite. Que não saiamos aqui apenas como ouvintes, mas como pessoas dispostas a praticar a tua palavra, a demonstrar o nosso amor por ti, obedecendo-a. Nós te louvamos por isso, abençoa-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre perfume. Nós gostamos de cheiro, de bons cheiros, não é verdade? Nós gostamos de bons cheiros. Nós gostamos de nos perfumar. Eu tenho certeza que, pelo menos a maioria, veio aqui perfumado. Alguns gostam de perfume, de usar perfume em ocasiões específicas, especiais. Outros gostam de usar simplesmente porque gostam do cheiro e usam mesmo em casa, né? Eu não sei quem é esse que tem tanto dinheiro para ficar gastando com perfume em casa, né? Tá certo, tem que ficar cheiroso. E alguns gostam de perfume para conquistar o seu amor, não é? Alguns rapazes vêm cheirosos, pensando que a menina vai gostar do cheiro, às vezes nem gosta tanto, né? As meninas do mesmo jeito. E os maridos gostam de ficar perfumados em casa também, né? Para a mulher não abusar. Tem que ter pelo menos mais de um perfume também, né? Para não abusar aquele cheiro ali. Nós gostamos de usar. Mas o que perfume tem a ver com adoração? Você talvez pode pensar, existe as ofertas de manjares, que subia como um aroma suave nas narinas do Senhor, mas não era perfume, eram alimentos que eram utilizados para adoração e subia como um aroma suave ao Senhor. Perfume mesmo não era normalmente usado na adoração ao Senhor. Talvez é estranho para nós um ato de adoração com perfume. Talvez você pode pensar, não, eu venho aqui para adorar e eu trago o perfume em mim, né? Mas o perfume normalmente ele não é usado para adoração. Talvez é estranho esse ato de adoração com perfume, e foi também estranho para o contexto em que Jesus estava com seus discípulos em um jantar especial em Betânia. Jesus Cristo foi convidado. Na verdade, ele não foi convidado. Souberam que ele ia chegar em Betânia e prepararam um grande jantar para ele ali. Abra sua Bíblia na leitura que o irmão Marco fez. Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 8. A palavra do Senhor nos diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estava à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa do dinheiro.
e tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Irmãos, esse relato aqui de João, ele, versículo 1 a 8, nós encontramos também em Mateus e em Marcos, com alguns detalhes a mais, alguns detalhes a menos, como é normal dos evangelhos. Eles não trazem ali um relato idêntico, eles procuram apresentar algum aspecto do Senhor Jesus Cristo, não necessariamente um relato idêntico uns com os outros, e nem tão necessariamente preocupados com questão de tempo. Estão mais preocupados com a temática que eles estão querendo apresentar ali. Após a ressurreição de Lázaro, irmãos, no capítulo 11, depois que o Senhor revela o seu grande poder e sua grande glória, o Senhor se retira para um lugar que João nos diz que é Efraim, não sabemos exatamente que lugar é esse, com seus discípulos. E algumas semanas se passam, até que ele resolve voltar novamente para Jerusalém, e ficar ali em Betânia novamente, o local ao qual o Lázaro foi ressuscitado dentre os mortos. Ele foi para aquele local, para a aldeia de Marta e Maria, como é dito no capítulo 11, para ficar um tempo com eles ali. E ele voltou antes da festa da Páscoa, João nos diz. A partir de agora, irmãos, a partir do capítulo 12, João, ele começa a narrar os últimos dias do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, com seus discípulos, a última semana dele. Os últimos 10 capítulos se concentram na última semana do Senhor aqui. Os 11 primeiros capítulos, João ele buscou se concentrar em apresentar um pequeno apanhado do ministério do Senhor Jesus Cristo, apresentando alguns sinais, que nós temos em João apenas 7 sinais, e que João nos diz que esses sinais eram suficientes. Ele poderia escrever muito mais coisas que Jesus fez e realizou, mas ele diz que nem todos os livros do mundo caberia aquilo que ele escreveu. Claro que era um exagero, mas a ideia é que esses milagres, esses sinais que João colocou no seu evangelho, serviam para que nós, observando, vendo o Senhor Jesus Cristo, vendo esses sinais, creiamos no Senhor Jesus Cristo e tenhamos vida eterna. Esse relato de João começa da seguinte maneira, versículo 1, por favor. João nos diz que 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Se nós olharmos para os outros evangelhos, Mateus e Marcos, que é o que relata esse acontecimento, nós vemos em Mateus e em Marcos, eles mencionando 2 dias. A pergunta é, 2 dias o quê? 2 dias o jantar? Ou 2 dias as coisas que Jesus menciona no evangelho, naqueles evangelhos? Nós chegamos em João e nós temos aqui 6 dias antes da Páscoa. Abra comigo, por favor, Mateus 26, versículo 2. Mateus 26. Mateus 26, 1 e 2. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, disse aos seus discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Marcos capítulo 14, versículo 1 e 2 também. 2 dias depois, seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento, dos pães asmos. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo.
Então nós vemos aqui, e aí ele começa a narrar esse acontecimento aqui, que João narra, no versículo 1 ao versículo 8, e nós temos aqui a menção de 2 dias. E será que João está se contradizendo aqui? Está contradizendo os outros evangelhos? A resposta é não. Ele não está preocupado, os outros evangelhos não estão preocupados com a questão de tempo. Eles querem simplesmente enfatizar que aquilo que Jesus falou em Mateus iria acontecer há 2 dias. E aquilo que os fariseus falaram em Marcos iria acontecer há 2 dias. Mas a festa, o jantar, perdão, que os discípulos prepararam, Maria, Marta e Lázaro, aconteceu 6 dias antes da festa. Então, eles não estão entrando em contradição aqui. Os acontecimentos que Jesus menciona e os fariseus é que iria acontecer 2 dias. Estão entendendo, né? Eu estou querendo explicar isso porque senão, se nós olharmos para os evangelhos e para o evangelho de João, nós podemos pensar, João está se contradizendo, então nós não podemos confiar plenamente nas escrituras. Mas olharmos atentamente, nós aprendemos que não é isso que eles estão fazendo, eles não estão se contradizendo. Um quer apresentar uma coisa e o outro outra coisa diferente. João, portanto, aqui nos situa, quando ele fala dos 6 dias antes, nos situa aos seus leitores, os ouvintes, para a última semana do ministério do Senhor Jesus Cristo, antes da sua morte. O que João quer trazer aqui é simplesmente isso. Ele quer enfatizar que durante essa semana, antes da Páscoa, que seria no dia em que Jesus Cristo iria ser morto, aconteceu um jantar especial para o Senhor Jesus Cristo. E o texto continua, diz, capítulo 1 ainda, de João. Jesus foi para Betânia, depois de algumas semanas do acontecido da ressurreição de Lázaro, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Versículo 2, prepararam-lhe ali uma ceia, Marta servia e Lázaro era um dos que estava à mesa com Jesus. João nos conta aqui que prepararam um jantar especial para o nosso Senhor Jesus Cristo, certamente em honra e gratidão ao que ele fez por Lázaro. No entanto, João não nos diz em que casa ocorreu esse jantar, mas os outros evangelhos nos dizem. Os outros evangelhos nos dizem que esse jantar aconteceu na casa de um homem chamado Simão o leproso. A ideia é que esse Simão aqui, ele era, não é que ele era na ocasião leproso, mas que ele foi curado. Então ele era um ex-leproso. E essa casa aqui é a casa não de Maria e de Marta, como esperávamos se tivéssemos apenas o evangelho de João, mas a casa desse homem, de Simão o leproso. Alguns sugerem que esse Simão aqui, só uma curiosidade, que esse Simão, ele seria o pai dos 3 irmãos, mas nós não temos evidências disso. Pode ser, mas nós não temos evidência de que esse Simão, o leproso, seria o pai de Marta, Maria e Lázaro. O que nós sabemos é que sim, houve um grande jantar. João está mais preocupado em falar do jantar aqui do que desses detalhes aqui, não é? Mas o que temos de certeza é que um jantar especial foi feito em homenagem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Foi oferecido ali naquela aldeia. Certamente os discípulos, Marta, Maria, Lázaro, o ex-leproso, foram os responsáveis pela ceia. O leproso, olha, deixa eu oferecer um jantar na minha casa. Eu tenho uma casa grande, então nós podemos receber todo mundo lá. Os discípulos de Jesus, vocês também estão comigo ali. Mas eu preciso fazer aqui uma pequena digressão, uma pequena pausa, porque eu não posso deixar despercebido, não posso passar despercebido aqui de Lázaro. Nós temos algo muito importante aqui, que nós não podemos passar despercebido. Lázaro aqui é mencionado ao lado do Senhor na mesa, sentado à mesa do Senhor. Observe comigo o versículo 2. Prepararam-lhe ali uma ceia, Marta servia e Lázaro era um dos que estava à mesa com Jesus. Lázaro aqui talvez não seja o personagem principal, certamente não é. Mas nós precisamos notar aqui algo interessante que João destaca.
Lázaro está à mesa com o Senhor. Aquele que estivera morto durante 4 dias, irmãos, agora está sentado ao lado do Senhor em um jantar especial, em uma ceia. E eu acredito que essa expressão não está ali simplesmente por estar, mas ela traz a expressão de que Lázaro está à mesa com Jesus. Mas está ali, ela traz uma ideia de honra. Lázaro está sentado com Jesus, porque ele recebera a honra de estar com Jesus Cristo, assim como os seus discípulos estavam ali com ele. Após a sua ressurreição, então, Lázaro, que nós encontramos no capítulo 11, Lázaro encontrou um lugar de honra, sentar-se ao lado do seu mestre, sentar-se ao lado daquele que o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, se a ressurreição de Lázaro é uma pequena ilustração, e eu acredito que sim, do nosso novo nascimento em Cristo, da nossa ressurreição espiritual, da condição de mortos para vivificados em Cristo, se a ressurreição de Lázaro representa isso, se é essa figura que João queria mostrar, a nossa ressurreição espiritual, esse relato de Lázaro estar sentado à mesa com o nosso Senhor Jesus Cristo, certamente nos faz também vislumbrar o nosso relacionamento, o nosso novo relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós nos assentamos em um lugar de honra. Assim como Lázaro foi ressuscitado dentre os mortos, prefigurando aquilo que iria acontecer com aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, aquele que está sentado à mesa também prefigura a vida daqueles que foram ressuscitados pelo mesmo poder que ressuscitou Lázaro. Lá em Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6, nos diz assim: E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós temos uma posição de honra agora, não por nossos méritos. A ideia é que nós estávamos mortos, nós não participamos ativamente da ressurreição, nós simplesmente ouvimos a voz soberana de Deus, gloriosa de Deus, e ressuscitamos entre os mortos espiritualmente. Agora nós temos essa posição de honra juntamente com Cristo. A presença de Lázaro ali ao lado do Senhor, em um lugar de honra, não só nos faz vislumbrar, irmãos, essa nova realidade do nosso relacionamento que temos com Cristo agora, esse relacionamento de intimidade, de honra diante de Deus, e que experimentaremos ainda por completo na eternidade, mas nos faz também vislumbrar que as provas da ressurreição de Lázaro foram também as mesmas que comprovaram a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Lázaro, após a sua ressurreição, andou, certamente, sentou-se a uma mesa, ou melhor, deitou-se próximo da mesa. A ideia é que eles estavam deitados ali, próximo à mesa para as refeições, comeu, bebeu com seus amigos, e da mesma forma o nosso Senhor Jesus Cristo, ao ressuscitar dentre os mortos, se apresentou com provas incontestáveis. Ora, aquele que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, não teria poder também para ressuscitar dentre os mortos? Que possamos recordar sempre essa verdade, irmãos, não só em momentos de Páscoa, por exemplo, mas em toda a nossa vida. Essa é a nossa bendita esperança, a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou dentre os mortos, de fato, nós cremos nisso, e isso nos traz esperança, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, não é? Nós cantamos isso constantemente. Mas parece, irmãos, que certamente Lázaro não é o personagem principal aqui, como eu falei, mas Maria e Judas. Maria e Judas. E Maria e Judas representam aqui, e eu intitulei essa mensagem de
a doce fragrância da adoração e o forte odor da hipocrisia. João menciona agora Maria a partir do versículo 3. Versículo 3 diz: Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus próprios cabelos. João menciona agora Maria em um ato inusitado e peculiar também. Não só para nós, que não estamos contextualizados com aquela cultura, mas para aquele contexto também foi algo inusitado e inapropriado também para os discípulos. Ficaram pasmados porque que ela fez aquilo. O que essa atitude extravagante e mal educada de Maria em quebrar um perfume caro, em tirar o seu véu, tirar suas tranças e enxugar os pés de Jesus Cristo após derramar aquele perfume caríssimo, o que essa atitude extravagante e mal educada de Maria, aos olhos dos costumes da época, né, também nós, quer expressar para nós? Nós precisamos notar, irmãos, que mesmo que essa atitude de Maria tenha sido exagerada aqui e indecorosa para o contexto da cultura, ela foi aceita pelo Senhor. Essa atitude de Maria extravagante foi aceita pelo Senhor. Foi recebida como um ato de adoração ao seu mestre amado. Ela não sabia como expressar a sua gratidão ali por ter salvado ela e ter salvado seu irmão também. Ela não sabia o que ela fez, então foi esse ato de adoração extravagante. Ela foi recebida, esse ato, como um ato de adoração. Não só o aroma do perfume se espalhou naquela casa, a casa do Simão, o ex-leproso, como também a fragrância, o bom cheiro, o bom perfume da adoração humilde e desprendida de Maria, perfumou toda aquela casa. Cristo se alegrou com o cheiro, não só do perfume. Ele não se agradou apenas com o cheiro daquele perfume caríssimo, mas com o cheiro da adoração de Maria. Maria expressou, irmãos, em seu ato, duas atitudes, as quais nós devemos expressar também, pelo menos, em nossa adoração ao Senhor. Em primeiro lugar, Maria sacrificou a Jesus algo muito caro e preciosíssimo, talvez o que ela tinha de mais valioso. Alguns acreditam, por ela ter esse perfume tão caro, ela fosse de família rica, mas nós não temos qualquer indício disso. Se ela morava num interiorzinho de Jerusalém, certamente ela não era rica. Talvez esse fosse uma herança, não sei, mas era o que ela tinha de caro ali e de precioso. Ela derramou aos pés do Senhor. Os evangelistas que narram também isso, assim como João, diz que esse perfume era muito caro, caríssimo. O valor estipulado por Judas, pelos discípulos, era de um trabalho inteiro de um ano inteiro de alguém muito esforçado. Ela derramou aquilo, ela entregou aquilo ao Senhor. A segunda atitude de Maria foi um ato de humilhação. Mateus e Marcos nos dizem que ela derramou o perfume sobre a cabeça do Senhor. E Jesus diz que ela derramou sobre o seu corpo, enquanto João nos diz que ela derramou sobre os pés do Senhor. Isso também não entra em contradição, tendo em vista o propósito de cada evangelista. João quer expressar aqui um ato de humilhação diante de Deus por parte de Maria. Maria estava diante ali do Verbo de Deus, aquele que estava com Deus e que todas as coisas foram feitas por ele. Ela queria demonstrar a sua inferioridade diante de Jesus Cristo, o Deus homem. Enquanto que, por exemplo, Mateus e Marcos, ao mencionar o ungir a cabeça do Senhor, tinha como propósito a temática de apresentar Jesus Cristo como um rei, sendo ungido na sua cabeça. Enxugar com os cabelos os pés do Mestre foi um verdadeiro ato
de amor e humilhação. Nós temos aqui a fragrância bela da adoração, a boa fragrância, da adoração de Maria. Maria exalou a fragrância de um coração cheio de gratidão, cheio de alegria, cheio de humildade, cheio de amor pelo seu Senhor amado. Ela não levou em consideração o sacrifício do grande valor daquele perfume, que era estimado com um valor muito caro, muito alto. Ao ser derramado ali, ela não se importou também com a humilhação de enxugar os pés do seu mestre com os seus cabelos. Ela queria participar de alguma maneira com o Senhor. Ela queria ter alguma participação, por isso ela pegou os seus cabelos e enxugou ali o seu mestre. Mas a pergunta que precisamos fazer é: qual a fragrância que exala na sua adoração essa noite? Qual é o cheiro que Cristo sente da sua adoração? É o delicioso aroma de um coração disposto a sacrificar o que você tem de mais precioso para fazer a vontade do Senhor? É o delicioso aroma de sacrificar o seu tempo, por exemplo, o seu conforto, os seus próprios interesses para fazer a vontade de Deus, a sua própria vontade para honrar o Senhor? É o aroma Cristo sente na sua adoração, o aroma de um coração cheio de amor e cheio de gratidão ao Senhor por tê-lo ressuscitado dentre os mortos. Você era morto, estava morto em seus delitos e pecados. Nada que você pudesse fazer, você poderia chegar a Deus. Nada que você fizesse de bom neste mundo aqui, você iria alcançar o favor de Deus por seus próprios méritos. Mas Cristo lhe chamou, lhe ressuscitou. É a doce fragrância de um coração grato por ter sido ressuscitado espiritualmente dentre os mortos. Você está aqui essa noite em gratidão porque você recebeu a vida eterna? Ou você simplesmente veio cumprir tabela? Jesus sente da sua adoração o bom perfume do desprendimento das coisas terrenas deste mundo, o desprendimento das preocupações que tanto lhe impedem do seu relacionamento com o Senhor. É a boa fragrância de uma vida debaixo do senhorio de Cristo. Eu estou aqui essa noite, Senhor, porque o Senhor é o meu Senhor, e eu vim adorar o Senhor. Eu vim oferecer aquilo que eu tenho de melhor, que talvez não seja grande coisa diante do Senhor, mas é aquilo que eu tenho de melhor para você. Eu deixei o meu conforto em casa. Eu poderia estar em casa assistindo ou fazendo outra coisa qualquer, mas eu abandonei tudo aquilo, Senhor, porque eu quero estar aqui diante do Senhor, ouvindo a Tua palavra, cantando louvores ao Senhor e desfrutando dessa maravilhosa comunhão com os meus amados irmãos. É essa fragrância, o cheiro do seu coração, coração de um verdadeiro adorador, que o Senhor sente. O que o cheiro da sua adoração, irmãos, essa noite? Qual é o cheiro da sua adoração? Qual o cheiro da sua adoração, não somente essa noite, mas o que é que exala da sua adoração diária, no seu dia a dia, na sua vida ordinária, na sua vida comum? É de alguém que exala esses bons perfumes, gratidão, desprendimento, sacrifício, amor, adoração. Qual é o bom perfume? Que cheiro é que está exalando agora nas narinas do Senhor, da sua adoração? Irmãos, o bom perfume que invadiu aquela casa foi interrompido. O bom perfume que
chegou até as narinas do Senhor. Não estou falando do perfume, do bálsamo caríssimo, mas do perfume da adoração. Foi agora interrompida. Foi interrompido agora aquele bom perfume por um forte odor, por um mau cheiro insuportável. O odor da hipocrisia de Judas. Versículo 4. Nós temos agora o odor da hipocrisia sendo manifestado aqui. Versículo 4 diz: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para atrair Jesus. Irmãos, Judas é mencionado aqui como aquele que estava para atrair o Senhor. Não somente para informar a aproximação do dia do Senhor. Jesus não menciona Lázaro, Judas aqui, que iria trair Jesus, simplesmente, ele não fez isso simplesmente para indicar a aproximação da morte do Senhor, mas falou como alguém que descobrira tardiamente que um dos discípulos do Senhor, um daqueles que amava o Senhor, pelo menos dizia, um daqueles que andava com o Senhor, iria trair. Até então, nenhum dos discípulos, na verdade, imaginaria que Judas seria o grande traidor. Mesmo quando o próprio Senhor Jesus Cristo disse que dentre eles um iria traí-lo, os discípulos não imaginavam que seria Judas, porque cada um ficou se perguntando se seria um deles. Veja comigo o capítulo 13, por favor. Capítulo 13, versículos 21 até o versículo 29. 13, 21 a 29. Eu só vou fazer a leitura para que os irmãos percebam que os discípulos não compreenderam, mesmo quando Jesus disse, a não ser João. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou, versículo 21, certo? Do capítulo 13. Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Tudo indica que esse aqui é João. Simão Pedro faz um sinal a João, para que perguntasse quem se referia, a quem Jesus se referia. Então, João, pergunta aí a Jesus, já que você é o mais próximo aí do Senhor. Versículo 25, então aquele discípulo, o amado, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Quem vai trair? Quem vai te trair? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Aqui certamente só João descobriu quem seria esse. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. E aqui está a razão porque eu disse que nenhum dos discípulos, mesmo Jesus avisando que seria Judas, não descobriram ainda. Versículo 26. Nenhum dos que estava à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isso. Pois como Judas era aquele que trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que ele desse alguma coisa aos pobres. Parece que Judas aqui era aquele homem que fazia caridades, não é? Os discípulos até imaginavam que poderia ser algo desse tipo. No entanto, nós sabemos aqui que os discípulos não sabiam, certamente João só. Mas nesse momento os discípulos não descobriram. Mas não era estranho que os discípulos não percebessem que Judas era o traidor. Não era estranho eles duvidarem que Judas era o traidor. Veja o que Judas diz no versículo 5.
porque este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres. Veja, ele era um homem muito bom. Não era fácil perceber que ele seria o traidor, não é? Essa percepção de Judas, de vender aquele perfume para os pobres, não foi apenas de Judas, era uma percepção dos discípulos também. Os outros evangelhos nos dizem que os discípulos ficaram também furiosos, porque ela quebrou aquele vaso tão caro. Certamente Judas foi quem encabeçou a ideia de que deveria ser vendido para que pudesse alimentar os mais pobres. De fato, parecia uma questão nobre de Judas aqui. Um perfume tão caro poderia abençoar um bom número de pessoas pobres ali. Existiam muitas ali caminhando junto com Jesus, esperando receber alguma coisa, esperando receber algum pedacinho de peixe, né, e pão. Estavam ali desesperadas. Judas, sendo aquele que percebe essas coisas mais facilmente, por que não venderam isso e deram para os pobres? A cobiça de Judas foi muito bem disfarçada aqui. Aquele coração hipócrita foi muito bem disfarçado de um grande ato altruísta aqui. No entanto, o que Judas considerou na atitude de Maria não foi que ela adorou de fato a Deus, e muito bem Maria. Ao fazer isso, ao dizer isso, ele quis dizer que ela havia desperdiçado mesmo aquele dinheiro e que não era muito importante aquilo que ela fez para Jesus. A ajuda aos pobres, para Judas, era mais importante do que uma verdadeira adoração. Será que ele era um amante defensor da teologia integral? Mas por trás dessa profunda piedade de Judas, estava um coração repleto de hipocrisia e ganância. E nem um pouco preocupado, irmãos, com a adoração prestada ao Mestre por parte de Maria. Ele não estava nem aí para aquilo que aconteceu. Estava disposto a ofuscar aquele belo ato de adoração com a sua hipocrisia. João explica porque ele era hipócrita. Versículo 6. Ele disse isso não porque se preocupava, isso João falou como alguém que descobriu muito tarde. Ele não disse isso porque se preocupava com os pobres, mas porque ele era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado. 300 denários, nós temos aí um dízimo, 10%, 30 moedas. Será que ele não conseguiu essas 30 moedas e tentou buscar essas outras moedas com os fariseus? Judas, irmãos, é uma ilustração de muitos crentes hoje em dia. Crentes, entre aspas, certo? Preocupados demais com coisas secundárias e terrenas. Preocupados demais com ajuda aos pobres, né? Preocupados demais com eventos sociais, mas desconsiderando completamente a importância de uma vida de adoração, de uma vida de devoção, de uma vida de humildade ao Senhor. Estão mais preocupados, esse tipo de crente, como era Judas, estão mais preocupados em mostrar a sua piedade para os outros. Veja o que Judas disse na frente de todo mundo: não é melhor que vendamos isso, tivéssemos vendido isso e dado aos pobres? Vejam a minha piedade. E ninguém ia perceber mesmo. Estão mais despreocupados em mostrar a sua piedade para os homens, para os outros, do que viver em uma comunhão íntima, em uma verdadeira adoração ao seu Mestre. E ainda desprezam aqueles que se dedicam a uma vida de piedade e devoção ao Senhor. Ainda criticam aqueles que gostam de orar, criticam ainda aqueles que gostam de evangelizar, criticam ainda aqueles que gostam de falar da palavra de Deus. Rapaz, tu não fala de outra coisa. Um exemplo disso é a falta de compromisso de muitos com as questões sobre o reino
e o progresso do reino do Senhor. Estão dispostos a investir em coisas que podem dar lucros terrenos, mas investir em uma obra missionária, por exemplo, isso é desperdício. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar ajudando a igreja? O que eu vou ganhar com isso ajudando o irmão? Eu não vou ganhar. Eu prefiro pegar esse dinheirinho e investir em alguma coisa. Vai me dar mais lucro. Assim eu posso ajudá-lo se eu ganhar um pouquinho mais. E acaba nem ajudando. Judas é, sim, ainda uma ilustração daqueles que, no meio do povo de Deus, vivem uma vida de hipocrisia discretamente. Não percebemos aqueles que vivem dessa maneira, como os discípulos não perceberam que Judas era alguém assim. No entanto, exalam para o Senhor um forte mau cheiro, um forte odor. Seus atos, as suas ofertas ao Senhor, são como coisas podres. Na verdade, a Bíblia diz que os atos de justiça desse tipo de gente é como o quê? Trapo de imundícia, panos podres. Seus serviços no meio da igreja enojam o Senhor. Melhor seria se não fizesse nada. Esses não pensam que mais cedo ou mais tarde o Senhor o revelará. Assim como Judas não permaneceu muito tempo juntamente com os seus discípulos. Ele foi expulso pelo Senhor. Deixa eu perguntar a você, a mesma pergunta que eu fiz com relação ao bom cheiro, a boa fragrância. Qual o cheiro da sua adoração ao Senhor? Se o seu ato de adoração essa noite tivesse cheiro como um perfume, eu acredito que sim, Deus sente o cheiro. Nós não sentimos o cheiro da sua adoração. Nós sentimos o cheiro do seu perfume, da sua axila mal limpa. Mas o cheiro da adoração ou o odor da sua hipocrisia nós não sentimos. Mas o Senhor sente. Se o Senhor sentisse, qual seria o cheiro da sua adoração essa noite? É uma doce fragrância de um coração verdadeiro, quebrantado, disposto? Ou é o forte odor da hipocrisia? Não sabemos, nós não sentimos o seu cheiro, mas o Senhor sente. Qual é? Qual é o cheiro diante do Senhor? O que é que Cristo está sentindo na sua adoração? Meu irmão, minha irmã, se você tem vivido uma vida de hipocrisia, arrependa-se. Você pode. Confesse ao Senhor agora nesse momento. Peça, Senhor, perdoa-me. De fato, eu não sabia que a minha preocupação com as coisas do mundo, em detrimento das coisas do reino, cheiravam tão forte nas tuas narinas. Me perdoa, Senhor. Eu me arrependo. Eu não quero ser como Judas, um hipócrita. Eu quero ser como Maria, desprendida, que veio aqui para adorar de fato ao Senhor. Me dá esse desejo, Pai. Me dá esse ânimo. Peça dessa maneira ao Senhor. Se você tem tido essa atitude de hipocrisia, se o Senhor tem sentido esse cheiro, você sabe. Você sabe qual é o cheiro que Cristo está sentindo nas narinas dele. Esse texto, ele termina com o Senhor vindo em defesa de Maria. Versículos 7 e 8, para terminarmos. Mas Jesus disse: Deixa que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento.
Constantemente o Senhor Jesus Cristo vem avisando os seus discípulos a respeito da sua morte. Chega um momento em que os discípulos não aguentam mais e dizem: Senhor, você não vai morrer. Pedro diz isso: eu não vou deixar que isso aconteça. Mas Jesus sempre avisando: deixe que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres, Judas, os pobres sempre estarão com vocês. Vocês podem fazer o bem a eles, mas a adoração a mim deve ser feita agora. O que Jesus estava dizendo para Judas aqui, para os discípulos, era: olha, os pobres vocês terão sempre. Sempre vai existir pobre. E até hoje nós temos. Tem um aqui pregando. Mas a mim, essa adoração que Maria fez pessoalmente, a mim é limitado, Judas, irmãos e discípulos, meus servos. Está chegando o momento em que eu vou partir para o Pai e vocês vão receber o Espírito Santo, mas a adoração pessoalmente a mim deve ser agora. Se vocês querem adorar a mim, deve ser agora. Os pobres sempre estarão com vocês, no entanto eu vou partir. Enquanto Maria era criticada por todos, Jesus corre em defesa. Enquanto Maria, o que ela fez, não foi reconhecido pelos demais, o Senhor reconheceu e recebeu a atitude de Maria como um ato de adoração sincera. E isso foi suficiente para Maria. Ela não precisou de reconhecimento. Ela não precisou que os seus discípulos, os outros discípulos aplaudissem ela. Muito bem, Judas foi aplaudido. É verdade, Judas. É verdade. Essas coisas aí deveriam ser vendidas para dar aos pobres. Você é um grande altruísta, um grande ser humano. Você pensa nos outros. Maria, olha o que ela fez. Isso não importou para Maria. Cristo recebeu o ato de adoração a ela. A atitude de Judas foi aplaudida, mas não partiu de um coração sincero e compromissado com o seu Senhor amado. Quem deve receber a adoração é o Senhor. Quem deve receber o seu serviço é o Senhor. O Senhor deve receber a sua adoração como um bom perfume, uma fragrância. É isso que 2 Coríntios, Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, versículo 15, diz que nós somos, na verdade, o bom perfume do Senhor. Você é esse bom perfume do Senhor? Vamos orar. Nosso Deus, amado Pai, muito obrigado porque o Senhor nos ressuscitou dentre os mortos. Muito obrigado porque por causa disso nós podemos oferecer para o Senhor um ato de adoração verdadeira. Por causa disso o Senhor recebe a nossa adoração, mesmo imperfeita, simples, como um bálsamo, como um perfume caríssimo. Perdoa-nos, Senhor, se nós temos negligenciado a adoração verdadeira. Se há alguém aqui, Pai, que não te conhece ainda, que o Senhor o salve, encontra-o, que ele não venha a viver a sua vida enganado, mas que ele possa experimentar essa adoração maravilhosa que nós prestamos ao Senhor, não somente aqui, mas todos os dias da nossa vida. Nós te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém.